Saudação, meus alunos, minhas alunas, a você que tem participado desse curso de legislação de trânsito. Trazemos a vocês a Legislação em Foco, o tema Normas de Circulação segundo o Código de Trânsito Brasileiro. No seu capítulo 3, dos artigos 26 ao 65, nós vamos trabalhar na aula de hoje as considerações iniciais respaldadas dentro da Lei de Trânsito em si, para aqueles que estão se preparando para realizar a avaliação junto ao próprio Detran, e também algumas questões relacionadas a alguns concursos aí que vierem a cair. Primeiro trecho, o primeiro fragmento da Lei de Trânsito diz que a circulação de veículos deverá ser executada pelo lado direito da via, salvo quando houver sinalização em contrário, reservando a esquerda para o deslocamento de veículos em maior velocidade e ultrapassagens. Numa pista com várias faixas de rolamento no mesmo sentido, os veículos maiores e mais pesados deverão circular na faixa da direita. Então, no molde aqui apresentado, nessa via apresentada, nós entendemos que nós temos aqui uma via de mão única. Como nós já aprendemos na sinalização horizontal, o significado das cores da sinalização horizontal, aprendemos que o que caracteriza uma via de mão única, inicialmente é a sua cor branca pintada no pavimento. Então vamos observar aqui o nosso desenho. Analisando aqui este veículo, deixa eu fazer uma preparação aqui do ponteiro. Analisando aqui essa figura deste veículo que está ao canto da pista, vamos dizer assim, ao bordo, ou bordo, como dizem por aí, da pista, vamos perceber o seguinte, que há um movimento a ser realizado antes que se adentre a pista principal. Então essa faixa lateral que nós encontramos aqui, tecnicamente é chamada de faixa de aceleração. Então, para qual uso vai se dar a faixa de aceleração? É para que o condutor, antes que ele venha alcançar a pista principal, ele venha desenvolver a sua velocidade, para que no momento mais adequado e propício ele venha a alcançar a pista principal. Normalmente encontramos uma sinalização de D à preferência, uma sinalização de regulamentação de D à preferência. Então vamos aqui trabalhar o texto e a explicação principal para a avaliação que iremos realizar. Primeiro fragmento do texto, faremos uma leitura dinâmica do texto e entendimento a fundo. Primeiro dado importantíssimo para qualquer estudante da lei de trânsito, a primeira informação vital e que todos devem ser conhecedores, que todo veículo que vier a estar em circulação, na via aberta à circulação, ele deve trafegar pelo lado direito da via. Todo veículo em circulação deve trafegar pelo lado direito da via. Esse é o primeiro entendimento que todos nós devemos ter, tanto quando estudamos o Código de Trânsito, tanto quanto estivermos a dirigir. Salvo quando houver sinalização em contrário, como foi lido. Então aqui nessa relação da divisão das faixas, nós vamos entender o seguinte, que quando essa via comportar várias faixas no mesmo sentido, como está sendo apresentada aqui, essa via de mão única, há toda uma definição da lei que deve ser obedecida pelos condutores. Então vamos aqui. A faixa da esquerda, ela será destinada nessa via, que comporta várias faixas no mesmo sentido, para os veículos, deslocamento de veículos em maior velocidade. Então vamos observar aqui. Essa faixa aqui que nós estamos observando, a extrema canhota, essa então a faixa que no popular, da linguagem popular dos condutores, é a pista de alta. Muitos condutores dizem isso, essa é a pista de alta. Então essa, segundo a lei, é definida como sendo a pista para os veículos que se deslocam em maiores velocidades e também para que venham a ser realizadas as chamadas ultrapassagens. No capítulo à frente nós vamos aprender um pouco, nós vamos trabalhar a questão de passagem e ultrapassagem para vocês, para nós entendermos o sentido de cada definição.
Então observem aqui a relação da realização de uma ultrapassagem. Criando aqui uma imagem aqui de um possível veículo atrás desse caminhão aqui. Então, se ele está ocupando a faixa aqui da direita, ele tem uma faixa adjacente ao seu lado aqui esquerdo, e esse veículo definir que queira ultrapassar o veículo que está à frente, irá usar a faixa da esquerda à sua frente, irá continuar o seu trajeto. Perceberam o sentido do deslocamento e da ultrapassagem pela esquerda? Na parte seguinte ao texto, qual a explicação que nós temos que nos será útil? Que nessa mesma relação da faixa da pista com várias faixas de rolamento no mesmo sentido, há uma definição da lei que destaca os veículos maiores e mais pesados. É aí que está o X, os veículos maiores e mais pesados. Então aprove nós colocarmos nesse slide aqui a apresentação de um veículo de grande porte, esse caminhão, em destaque. Então, pela lei, é uma determinação para que se facilite o deslocamento no trânsito é que esses veículos sejam caminhão, carreta, ônibus e até micro-ônibus, que são os veículos classificados segundo a lei como os veículos pesados, eles devem trafegar na faixa da direita. Então não será colocado em pauta aqui o que nós estamos acostumados a ver de errado ou fora das leis de trânsito no dia a dia dos condutores. Então o que vai prevalecer é a aplicação da lei. Então a faixa da esquerda, fazendo um simplificar de todo o tema, a faixa da esquerda será destinada aos veículos que se deslocam em maiores velocidades ou maior velocidade e para os condutores que irão realizar as ultrapassagens. Faixa da direita, nós vamos entender que será para os veículos de maior porte e os que se deslocam em menores velocidades. Esse que é o entendimento para que possamos desenvolver no estudo. Simplificando toda a tela, o dado principal, não o principal, mas um dos mais importantes, a informação de que todo veículo que estiver em circulação, em trânsito na via, ele deve trafegar na faixa da direita. Segunda parte do texto, artigo 26, recomendações aos usuários da via, aos condutores, que diz o seguinte: os usuários das vias terrestres eles devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo, obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda que venha causar danos a propriedades públicas ou privadas. E o inciso 2, nós temos aqui, ele deve abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer obstáculo. Tudo isso aqui passível, em caso de desobediência, passivo de uma penalidade de multa, passivo de sofrer as sanções da lei. Esse é o artigo 27, em caso de desobediência, claro. No artigo 27, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor ele deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento de todos os equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se, nós vamos trabalhar bastante esse tema em nosso curso, da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Em seu artigo 28, o Código de Trânsito determina que o condutor deverá a todo momento ter o domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. E agora, no termo, na lição das normas de circulação, vamos começar a entrar agora nos quesitos principais também da avaliação que iremos realizar. Então, o trânsito de veículos nas vias abertas à circulação, ela obedecerá às seguintes normas. Então, quais são as principais normas a serem obedecidas nessas regras gerais? Trabalhando o inciso de número 7 do artigo 29, nós vamos trabalhar aqui a relação de uma expressão que é muito confundida por muitos condutores, que é a relação da prioridade. Trabalhando o texto,
Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, elas gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições. Texto bacana. Então vamos separar hoje o que há de bastante controverso e de dúvida entre os condutores, saber distinguir preferência de prioridade. Inicialmente, a relação da prioridade que iremos trabalhar inicialmente, ela será destinada especificamente aos veículos de urgência, entre outros que vão ser citados à frente. Mas vamos pensar assim: prioridade, veículos que são os que estão em serviço de urgência e emergência, os tipificados no texto. Já a relação da preferência, ela ficará destinada aos demais veículos que não são os de emergência. Por exemplo, o seu carro particular é um veículo, é o tipo de veículo que não goza, segundo a lei, de prioridade no trânsito. Em algumas situações de trânsito, esse seu veículo, seu carro particular, gozará do que nós chamamos de preferência. Preferência, os demais veículos. Prioridade, destinada inicialmente aos veículos de emergência. Bem entendido essa parte? Aí avançando, nós temos uma dica de estudo reservada a vocês no dia de hoje. Vamos lembrar que esses veículos, os de emergência, eles terão prioridade de passagem no trânsito. Então, quando é que esses veículos de emergência eles terão prioridade de passagem no trânsito? Ele deve se apresentar, segundo a lei, nessas condições: os seus dispositivos sonoros e luminosos, eles estiverem acionados, devem estar, segundo a lei, acionado. Uma dica de prova, uma dica bem bacana para que não venhamos a ser induzidos a erro, é a informação que diz que caso na questão proposta em si não sejam mencionados esses dispositivos luminosos, sonoros e luminosos acionados, a opção está errada. Essa aqui é a informação primordial para que vocês não venham a cair na pegadinha que iremos realizar na avaliação lá. Então, fechado? Deve ser mencionado, segundo o cronograma do texto, que os dispositivos sonoros e luminosos eles devem estar acionados. Não mencionando, a opção torna-se o quê? Falha, torna-se errada. Vamos lembrar o seguinte, que a prioridade ela estará o quê? Sempre o quê? Acima da preferência, que eu acabei de explicar para vocês. Seguindo a regra geral da lei de trânsito, vamos trabalhar o quê? As disposições da lei. Vamos a ela? Primeira disposição da lei. Quando os dispositivos estiverem acionados indicando a proximidade dos veículos, aí temos aqui uma resposta da avaliação que iremos fazer. Então, todos os condutores deverão deixar livre passagem pela faixa o quê? Da esquerda, e deverão o quê? Deixar livre o caminho para a direita, e parando se necessário. Ok? Então devemos deixar como condutores livre passagem pela esquerda, colocando nosso veículo à direita da via. Disposição 2, no caso a B aqui. O pedestre também participa. Ao ouvir o alarme sonoro, qual é a atitude do pedestre? Resposta à prova: aguardar no passeio. Passeio aqui é calçada. E só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local. A terceira disposição que nós temos aqui. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Essa é uma recomendação mais focada e voltada
para o condutor profissional do veículo de urgência. Terceira disposição, nós temos aqui: a prioridade de passagem na via e no cruzamento, ela deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste código. Então, a saber que, além de ele ter essa prioridade, esse condutor do veículo de urgência, ao passar por qualquer cruzamento, vamos imaginar a seguinte situação, em que o semáforo se encontra na cor vermelha para esse condutor do veículo de urgência, ele deverá, segundo as normas de circulação, passar com velocidade reduzida para evitar que ocorra qualquer tipo de colisão. Vamos explorar melhor o tema? Os veículos de emergência, eles, segundo a lei de trânsito, gozarão de prioridade no trânsito quando estiverem em circulação nas regiões de uma cidade ou município. Então vamos encontrar juntos aqui, pausando o vídeo, tá? Daqui a pouco vocês dão uma pausa para vocês poderem analisar o que está faltando neste texto. Onde está a falha do texto, segundo o que nós estudamos anteriormente. Você pode pausar o vídeo, eu vou dar uma pausa na minha fala para você poder raciocinar. Então, assim, repetir o texto para você poder raciocinar legal. Os veículos de emergência, eles gozarão de prioridade no trânsito quando estiverem em circulação nas regiões de uma cidade ou município. Aí você tenta encontrar o erro aí, vou dar um tempo aí. Estamos aqui. Faltou mencionar que os dispositivos sonoros e luminosos devem estar acionados. Então, vocês entenderam o esquema da prova? O esquema que eu tenho a passar para vocês é exatamente esse. Na definição para os veículos de emergência, não pode deixar de faltar quem? Dispositivos sirene e luminosos acionados, que no caso é o giroflex, aquele dispositivo que reflete, né, que gira, emitindo aquela luminosidade oscilante que chama a atenção. Bem entendido o macete? Segundo a lei de trânsito, no artigo 189, deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores. Precedidos. O que é precedido? Precedido, quem precede, quem o precede é quem vem à frente. Então, os veículos precedidos de batedores. Vamos dar um exemplo aí de um veículo que pode vir no trânsito a ser precedido de batedor ou de batedores. Uma autoridade pública. Vamos assim trabalhar o poder executivo do país. Passando em uma via qualquer, o presidente do país a passar em uma via qualquer. À frente do veículo presidencial virão possivelmente os batedores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, caso ele entre em uma rodovia, por exemplo. Então esse é um exemplo. Então nós entendemos o seguinte, que nessa primeira parte do texto, como foi mencionado antes, eu falei que ia acrescentar, segundo a lei, que além dos veículos de emergência, existem outros veículos que eles gozarão de um certo tipo de prioridade no trânsito. Então aqui o exemplo clássico de prova, que vai tratar exatamente deles, dos veículos precedidos de batedores. Está aqui, o socorro de incêndio e salvamento de polícia, seguindo o texto, fiscalização de trânsito, ambulâncias. Então, quando em serviços de urgência, devidamente identificados, mais uma vez, por dispositivos regulamentares de alarme sonoro, deixa eu passar aqui a minha marcação, alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Infração aqui no caso de natureza gravíssima. Então, assim, para que não fique muito prolongado e muito confuso, vamos simplificar esse texto aqui. Então, caso venha acontecer do condutor deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores e também os de emergência, para fazer uma leitura bem simples para vocês, é infração gravíssima.
segundo o artigo 29. Agora nós vamos trabalhar a segunda parte do texto. Artigo 29, inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Uma observação bacana de estudo, a de que existem apenas o quê? 3 regras de preferência, que são quais? A regra da rodovia, a regra da rotatória e a regra do cruzamento não sinalizado. Então vocês abraçam essa causa para que possamos pontuar na avaliação. Existem apenas o quê? 3 regras fundamentais de preferência: rodovia, rotatória, cruzamento não sinalizado. Então vamos a elas trabalhar de uma forma bem bacana, segundo o texto da Lei de Trânsito. Então, quando no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, eis aqui a resposta da avaliação. Qual veículo que terá preferência de passagem? Então nós estamos agora trabalhando a questão da preferência. Prioridade foi trabalhada, agora estamos trabalhando a questão da preferência, as 3 regras fundamentais de preferência aí. Então a resposta da avaliação não pode ser outra. Em uma rodovia, a preferência é do veículo que estiver circulando, ou se quisermos usar a palavra trafegando por ela, tranquilo, desde que nós entendamos assim. Aquele que está dentro da rodovia é quem terá a preferência de passagem. Segundo a regra fundamental das normas de circulação, regra de preferência. No caso de rotatória, a preferência de qual veículo aqui? Daquele que estiver circulando por ela. Então vamos imaginar que de repente dessa via viesse um outro veículo. Então a preferência aqui não é dele, e sim daquele que estiver circulando pela rotatória. Preferência sempre de quem está dentro da rotatória. Nos demais casos, aquele que vier pela direita do condutor. Essa expressão, o que vier pela direita do condutor, nos demais casos, nós vamos trabalhar o simples e o que é mais cobrado dentro da avaliação que iremos fazer. Em um cruzamento, guardem essa frase, em um cruzamento não sinalizado, a preferência do veículo que vier à direita do condutor. A preferência é do veículo que vier à direita. Então é que nós vamos entender o seguinte, nesse cruzamento de vias. É rodovia? Não é rodovia. É rotatória? Não é rotatória. Então a regra a ser aplicada sempre será a regra do veículo que vier à direita do condutor. Então, para que não fique assim muito confuso para o nosso estudo, há de se observar o seguinte: trabalhar o que nós chamamos de sentido anti-horário para determinar essa regra da preferência da direita. Então vamos observar aqui sentido anti-horário, imaginando o ponteiro do relógio girando ao contrário, e aqui nós vamos perceber o seguinte: o veículo azul ele tem à sua direita, no sentido anti-horário, o veículo vermelho. O veículo vermelho, no sentido anti-horário, ele tem aqui o veículo verde. No sentido anti-horário, o veículo verde não tem qualquer veículo à sua direita. Então a ordem assim, correta para que se venha a transpor esse cruzamento não sinalizado vai ficar nessa sequência. Primeiro o veículo verde, agora o veículo aqui, o vermelho, não tem mais qualquer veículo à sua direita. Na segunda ordem de passagem por esse cruzamento passa o veículo vermelho e por fim o veículo azul. Bem entendido? Bem tranquilos com o entendimento? Voltando aqui à nossa ilustração do cruzamento não sinalizado, uma questão bastante corriqueira, bem
bastante perguntado em sala de aula, a relação de um cruzamento em que viermos a ter 4 veículos em um cruzamento. Vamos criar essa situação. Na avaliação, queremos realizar normalmente, os veículos aparecem por número. Tá, que eu vou criar uma numeração aqui. Temos o veículo 1, 2, 3 e 4. Ok. Veículo 1, 2, 3 e 4. Então nós vamos tentar aqui estabelecer o seguinte. Primeiro, que a Lei Geral do Código de Trânsito ela não estabelece essa regra de preferência para 4 veículos em um cruzamento. Ok? Então, assim, nessa relação da avaliação junto ao próprio Detran, o que nós vamos entender? Primeiro, se num cruzamento temos 4 veículos, o ciclo estará fechado e, logicamente, os 4 veículos aqui, os 4 condutores, eles teriam aqui um veículo à sua direita. Então está fechado o sentido anti-horário. Então, nesse caso, no sentido prático da direção de um veículo automotor, o que prevalece ali é a lei do bom senso. Mas na avaliação é cobrado o quê? O conhecimento específico da lei de trânsito. Então, há a possibilidade de surgir uma questão entre os veículos 2 e 3. Qual dos dois tem a preferência de passagem? Olha que questão interessante a se levantar aqui com vocês. Então a questão, surgindo uma imagem que tem 4 veículos, você tem que ter muito cuidado com o anunciado. Muito cuidado com a pergunta que surge no anunciado. É ela que vai definir o que você deve responder ali. Então, embora tenhamos na imagem, no visual, 4 veículos, o que nós vamos fazer? Se a questão proposta em cima recai sobre o veículo 2 e o 3, nós podemos assim imaginar essa situação, excluir esses 2 veículos aqui. Quem tem a preferência entre o 2 e o 3? Nós vamos trabalhar de novo a regrinha do sentido anti-horário, macete do sentido anti-horário, respeitando a preferência da direita. Então, mais uma vez, o veículo 2 tem à sua direita quem? O veículo aqui, o verde, que é o número 3. Então, entre o 2 e o 3, entre o vermelho e o verde, a preferência sem sombra de dúvida é quem? Do veículo aqui, o verde, que é o número 3. Porque é o vermelho, tem o verde à sua direita, anulando o 4 aqui, então o veículo aqui, o verdinho, que é o número 3, não tem ninguém à sua direita. Fechado? Então, essa aqui é uma dica de estudo que vai te facilitar para que você não seja induzido a erro ou venha cair em uma pegadinha. Fechado? Então segue aqui o nosso fluxo e assim vamos partir mais uma vez para outra regra da preferência, aqui, outra dica e macete da preferência. Nós temos aqui de novo 4 veículos no cruzamento. Nós vamos entender o seguinte, vamos lá. Trabalhando mais uma vez o sentido anti-horário, aqui que foi trabalhado na outra tela, para ficar mais fácil. Então, sempre você vai imaginar esse sentido aqui, que é tranquilo de identificar, as chances de erro são mínimas, mas aí tem um X, 4 veículos em um cruzamento. Só que aqui o panorama mudou um pouco. Por que mudou? Observa-se que à frente do veículo vermelho nós temos aqui a chamada linha de retenção. Então, se você quer entender e relembrar sobre o que é linha de retenção, basta voltarmos lá na sinalização horizontal, na aula de sinalização horizontal, para que possamos entender quem é a linha de retenção. Então aqui nós observamos que não temos o semáforo e nós vamos voltar para o enredo do início da lei. Trata-se de rodovia? Não trata-se de rodovia. É uma rotatória? Não é rotatória. Então quem sobra? Quem nos resta aqui para avaliar? A regra do cruzamento não sinalizado e que diz o que? Preferência do veículo à direita. Por isso que eu já tracei aqui antecipadamente já o nosso sentido anti-horário. A linha de retenção, ela tipifica o que a gente chama de parada obrigatória. Então agora ficou fácil, não ficou? Vamos aqui escrever aqui, tranquilos.
Então, o que significa a linha de retenção, como foi bem explicado? Ela é uma parada obrigatória. Então, esse veículo aqui, nessa questão, já está anulado e podemos aqui definir a preferência de passagem. O veículo o veículo verde tem à sua direita o veículo azul. O veículo azul tem o veículo aqui à sua direita, seguindo aqui o nosso sentido anti-horário, o veículo violeta. Então a ordem para transpor o cruzamento, vamos lá, ficou assim. Fechado? Então a preferência nesse caso recairá sobre o veículo aqui violeta, ou roxo, se você quiser falar assim. Bem entendida a questão? Próxima questão para avaliarmos aqui, dentro da preferência. Então, da imagem abaixo, qual veículo tem a preferência de passagem? Então, segundo o que nós estamos estudando, eu vou dar um tempo, ou se você desejar, dê uma pausa no vídeo e depois nós vamos explorar a resposta correta. Então vamos à resposta? Então, na imagem abaixo, qual veículo tem a preferência de passagem? Resposta da prova só pode ser quem? O veículo verde. E aí é uma questão que torna-se até uma pegadinha por causa do joguete de palavras. É mais estranho. A ambulância não deveria passar, ela não deve passar primeiro, transpor o cruzamento em primeiro lugar, pois é um veículo de emergência. É aí que está o X, é aí que rola a pegadinha em algumas provas de situações relacionadas à preferência. Então a questão em si, ela trata de uma regra de preferência. A pergunta em si, tanto que eu fiz questão de marcar a palavra aqui, destacar a palavra. Então a questão proposta é em cima do quê? Da regra de preferência e não de prioridade. Então cuidado com a colocação das palavras e aquilo que está sendo exatamente cobrado na questão. Então, qual veículo tem a preferência de passagem? Entendemos o seguinte, que o veículo aqui, a ambulância, embora esse veículo tenha prioridade de passagem, o veículo aqui, o verde, ele não perdeu a preferência em relação a esse veículo de emergência. Ok? Então, na questão em si, a resposta eles querem que você venha rebater em cima da preferência e não da prioridade, que é destinada aos veículos de emergência, estando com seus dispositivos sonoros e luminosos acionados. Mas tratando essa questão para um sentido de deslocamento no dia a dia dos condutores, é evidente que ao perceber o veículo de emergência se aproximar, o condutor deve parar o veículo e ceder a prioridade para que ele venha passar. Aqui é só uma questão mais da parte teórica da prova, mas respeitando sempre o anunciado, o que está sendo cobrado segundo a questão proposta. Então, na imagem abaixo, qual veículo tem a preferência de passagem? É rodovia? Aí que fique bem clara essa questão para todos nós. Quando tratar-se de uma rodovia, virá escrito que é uma rodovia. Fechado? Quando for rodovia, virá escrito. Não tendo nada escrito, nós vamos trabalhar o quê? As regras convencionais. Por exemplo, não é rodovia, não trata-se de uma rodovia quando não estiver nada escrito, que é o nosso caso aqui. É rotatória? Não é rotatória. Então, quem vai prevalecer para o nosso estudo? A regra da preferência do veículo que vier à direita do condutor. Então, o veículo aqui, o vermelho, tem à sua direita, traçando o nosso sentido anti-horário, o veículo verde. Trazendo aqui para o sentido anti-horário,
até porque aqui nem cruzamento, não se trata nem sequer de um cruzamento, aqui é uma interseção inteira. Então nós temos aqui a preferência já estabelecida. Então a preferência só pode recair sobre o veículo segundo a lei, o veículo verde aqui. Lembrando o seguinte, que muitas pessoas ficam falando isso, tá? Não nos importa como os aplicadores da lei, o que é as leis e regras que o condutor costuma criar no dia a dia do trânsito. Isso não vale para a avaliação que iremos fazer. Muitas pessoas dizem isso. Não, mas a preferência é de quem vem na reta ou quem vem em linha reta. Em nenhum artigo da norma de circulação ou da Lei Geral do Código de Trânsito é mencionado que o veículo que vem em linha reta ele tem a preferência, até porque nós vamos trabalhar as demais regras de preferência e regras também de mudança de direção. Tal código não menciona isso em qualquer artigo. Portanto, sendo meu veículo o veículo da direita, a preferência, segundo a lei de trânsito, é referente a essa regrinha aqui, do da direita e sentido, trabalhando sentido anti-horário. Ah, mas preste atenção, nós não vamos perder o ponto, segundo a avaliação que iremos fazer, porque nós estamos acostumados a ver muitas questões contrárias às leis do Código de Trânsito acontecerem no dia a dia do condutor. Fechado? A regra é simples, a preferência é rodovia, a regra da rodovia, a regra da rotatória e a regra do cruzamento não sinalizado que nós estamos aprendendo agora. Fechado? Seguindo as nossas normas de circulação, regra de preferência, é rotatória? Não é uma rotatória. É um cruzamento não sinalizado? Não é. Aí vem aquela explicação que nós acabamos de estudar. É rodovia? Então lá no anunciado, ou até na figura que vier a aparecer, rodovia especificada, sem sombra de dúvida, o veículo que estiver dentro da rodovia, trafegando por ela. Vamos ao nosso trajeto. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor tem um cruzamento de vias não sinalizado, mais uma vez, a preferência do veículo que vier pela direita, destacando o seguinte, que para toda regra de trânsito, ou para toda regra existe aquela frase que muitos de nós conhecem. Existe o quê? Uma exceção. Então vamos apresentar aqui uma exceção dentro dessas regras e normas de circulação. Opa, esbarrei aqui um pouquinho, tudo bem. Então é o seguinte, os veículos que se deslocam sobre trilhos, eles terão preferência em relação aos demais. Fechado? Então todo veículo que se desloca sobre trilhos, no caso aqui o trem, ele terá preferência em relação aos demais veículos. Aqui nós encontramos uma passagem de nível, que é a passagem sobre a linha férrea, em que nós percebemos logicamente que não há a menor possibilidade do trem parar repentinamente. Então a passagem de nível sinalizada, nós encontramos aqui uma placa de advertência, uma sinalização vertical de advertência, que tecnicamente é chamada de passagem de nível com barreira, e aqui respeitado aqui o veículo vermelho, a preferência do veículo que está sobre os trilhos. Então, resumindo o assunto, o tema, preferência e prioridade, nosso resumo aí. Vamos lembrar o seguinte, preferência, vamos lembrar da regra da rodovia, regra da rotatória e a regra do veículo que vier à direita do condutor. Prioridade, vamos lembrar do veículo do socorro de incêndio, socorro e incêndio, salvamento, polícia, fiscalização, operação de trânsito, ambulância e os batedores aí. Prestadores de serviço de utilidade pública. Uns exemplos que eu coloquei aqui para vocês entenderem. Serviços de telecomunicações, tratamento de água e esgoto, gás encanado.
Fazendo uma pequena menção aqui, uma pequena diferença entre eles é a seguinte, segundo a lei. Esses veículos citados aqui, ó, até os batedores, eles gozam de livre circulação. Já os veículos que são os prestadores de serviço de utilidade pública, eles gozam de uma prioridade diferente, que não é a prioridade da circulação, e sim da prestação de serviço em si. Então, o que quer dizer isso? Que a esses veículos citados na primeira parte do texto, a prioridade deles sendo a de circulação, poderão até avançar um semáforo na cor vermelha, etc. Algo que já não cabe aos veículos que prestam serviço de utilidade pública. Então, esses veículos aqui, os telecomunicações, tratamento de água e esgoto, para eles restam o quê? A prioridade de poder parar e estacionar, sendo necessária a sinalização do local da prestação do serviço de utilidade pública, utilizando cones e utilizando seus dispositivos luminosos acionados aí. Algo a se destacar também é que a cor do dispositivo luminoso dos veículos de emergência, nós vamos marcar na avaliação que é a cor vermelha intermitente. Grave essa informação, que é um dado muito importante. Então, a cor do dispositivo luminoso dos veículos de emergência, esses que foram tipificados aqui, conforme diz a lei no início que foi lida, é de cor vermelha intermitente. E a cor do dispositivo luminoso do veículo de serviço de utilidade pública, anotem em separado uma informação adicional, é amarelo âmbar. Então, repetindo, para ficar bem separadinho, diferenciado, cor do dispositivo luminoso do veículo de emergência, vermelha intermitente. Não marquem na prova apenas a cor vermelha, senão vai dar a opção errada lá, vai dar como errado. A cor do dispositivo luminoso do veículo, que é o veículo prestador ou prestadores de serviço de utilidade pública, cor amarelo âmbar. Fechado? Manobra. Segundo as normas de circulação, o que é manobra? Manobra é o movimento executado pelo condutor para alterar a posição do veículo em relação à via. Vamos trabalhar a questão das regras principais de mudança de direção. Primeira regra, segundo a nossa figura, que eu preferi extrair para esse trabalho no dia de hoje, as figuras relacionadas a muitas apostilas de autoescolas. Então eu preferi trabalhar as figuras para que nós venhamos a ficar melhor familiarizados com o tema e melhor familiarizados com as normas de circulação aqui. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos: aproxime-se o máximo possível do bolo da pista e tente fazer a manobra usando o mínimo de espaço possível. Então, nós observamos aqui um veículo realizando aqui uma conversão à direita. No caso, ele está convergindo, virando à direita. Então, ele vai procurar aqui, segundo esse tracejado, utilizar o mínimo de espaço. Por quê? Qual o sentido dessa manobra aqui? É exatamente para que ele não venha, que é algo que muitos condutores cometem de errado, venha a entrar realizando a sua mudança de direção e trafegar na contramão. No caso aqui, nós sabemos que esta via aqui é uma via de mão dupla, segundo o que? A cor da sinalização horizontal, que se apresenta na cor amarela. Bem entendido? Segunda regra de mudança de direção, a regra da rodovia. Nas rodovias, o condutor ele deve aguardar no acostamento antes de cruzar a pista ou fazer o retorno. Então, na mudança de direção em uma rodovia, que vai aparecer especificado esse fragmento da lei de trânsito, onde o condutor, qual é o procedimento do condutor? Ele deve aguardar no acostamento, antes de virar à esquerda ou até mesmo realizar sua manobra de retorno. Fechado? Nós temos aqui uma BR. Então, aqui nesse trecho dessa rodovia, esse condutor terá que
a opção de virar à sua esquerda ou realizar o seu retorno, aguardando aonde? No acostamento. Terceiro exemplo que eu tenho a apresentar, que é a conversão de uma via de mão única. No sentido aqui, pode observar o veículo azul se deslocando em uma via de mão única. O que caracteriza a via de mão única, segundo a aula que já tivemos, sinalização horizontal, a cor da sinalização horizontal está em branco. Então aqui é a mudança ou conversão à esquerda de uma via de mão única para outra com 4 faixas. Nós temos aqui a faixa 1, 2, 3 e 4, 2 em cada sentido. Temos aqui esse sentido para cá e temos aqui um sentido oposto, por isso são 4 pistas ou 4 faixas. Então aqui é a manobra a ser realizada, sempre procurando facilitar a sua manobra e depois seguindo o preceito da lei, que diz que todo veículo em circulação deve trafegar na faixa da direita. Terceiro exemplo aqui. Ao entrar à esquerda numa via de mão dupla, aproxime-se o máximo possível do seu eixo de linha divisória de pista. Ao contrário do exemplo aqui, dessa conversão anterior, nós temos aqui a necessidade aqui deste condutor guardar a sua mão de direção, trafegando na faixa da direita. Então, ao realizar essa mudança de faixa aqui, ele, ao virar à esquerda, ele já deve o quê? Trafegar guardando a sua mão de direção. Esse é o objetivo desse texto. Está guardando sempre a sua mão de direção a fim de não entrar na contramão. Isso é muito importante quando se vai realizar o que? Principalmente quando se vai realizar uma prova prática, junto à avaliação prática do Detran. Então, se eu realizo esse movimento aqui de entrar nesse sentido contrário, passivo de reprovação, porque na prova prática é proibido trafegar na contramão da via, assim como após estarmos habilitados. Penúltimo exemplo aqui à nossa esquerda, nós temos aqui garantido, segundo a Lei de Trânsito, CTB, o artigo 38 do Código de Trânsito, ao entrar à esquerda numa via de mão dupla, dê a preferência ao condutor que vier em sentido contrário. Aí é que está o X. Segundo a Lei de Trânsito, o condutor, ao realizar a mudança de direção do seu veículo, segundo esse mesmo artigo, ele deve dar sempre a preferência aos condutores que seguem em sentido contrário. Então, se eu vou realizar essa minha conversão aqui, se eu vou virar à minha esquerda, eu percebo em uma via qualquer que há um deslocamento de um veículo em sentido contrário. Então, nós vamos procurar o quê? Dar a preferência de passagem a ele, pois ele vem em sentido contrário. Para fechar o nosso quadro, a manobra o quê? Numa via de mão única, aproxime-se do bordo da pista do lado onde vai virar antes de realizar a sua manobra. Então, se a via aqui ela é de mão única, nós já identificamos bem pela sua cor branca, para que se facilite a sua manobra ou conversão aqui à esquerda, é bom que você já ganhe a sua faixa o quê? À esquerda, que aí você já vai facilitar a sua mudança de direção. Então, se eu estou na mão única aqui e pretendo virar à esquerda, já posiciono o meu veículo à esquerda aqui e já vai me facilitar a minha manobra aqui, respeitada aqui, observando esse cruzamento aqui. Caso viesse um veículo nesse sentido, o que você percebe aqui, segundo o que já foi estudado? Parada obrigatória determina o quê? Que esse veículo deve parar. Então a preferência aqui, já bem destacada, é desse veículo azul. Então é uma situação bastante corriqueira no trânsito, é que muitos condutores, ao realizar essa mudança de direção à esquerda, muitos condutores não facilitam a sua manobra e se posicionam na via, que é de mão única aqui nesse exemplo, lá na faixa da direita. E querem realizar um movimento totalmente complicado, totalmente difícil para se realizar uma mudança adequada de direção. Então, até aqui onde nós fomos, eu apresentei para vocês as normas de circulação, que eu vou preferir dividir em duas partes para que se facilite o nosso estudo. Então nós vamos destacar a norma de circulação dividindo em partes para que o estudo não fique muito pesado para vocês.
Então, na segunda aula, no próximo tempo de aula, nós vamos apresentar as demais normas e regras de circulação no trânsito para vocês. Muito obrigado para você que acompanhou até agora. Tá? Segue no nosso estudo, na nossa sequência de estudos, para que você venha a ser bem sucedido no trânsito e se torne um excelente condutor. Então, até a próxima. Não esqueçam de divulgar o nosso canal. Não esqueçam de estar repassando a lição para que nós possamos sermos considerados aprovados. Um abraço e até a próxima aí, pessoal.